Bem-vindo ao canal da professora Sandra Celino, um canal criado para tirar dúvidas relacionadas à redação do Enem e agora também com algumas aulas para tirarmos dúvidas relacionadas à gramática. O assunto de hoje, então, é vírgula, certinho? Vou falar, quando nós falamos da redação do Enem, a competência 1, ela analisa o quê? Já que eu falei isso aqui umas 2 vezes, os aspectos linguísticos. Ali vai entrar ortografia, vai entrar acentuação gráfica, entrará a parte de morfologia, classe de palavras, também entrará a parte de sintaxe. E a vírgula, ela estará na parte da sintaxe. Não se separa com vírgula o que é sintaticamente ligado. Lembra que eu falei que vírgula é uma questão de você saber a sintaxe? Então, não separa por vírgula o que é sintaticamente ligado. Então, toda vez... Como que você vai saber isso? O que é sintaticamente ligado? Quando nós... vamos começar lá do primeiro ano do ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, vocês estudam o quê? A morfologia, as classes gramaticais, certo? Sujeito, substantivo, preposição, pronome, verbo. Você aprende as 10 classes gramaticais. E aprende que essas palavrinhas, elas são utilizadas numa sequência, numa concordância, para compor uma frase, para fazer sentido, certo? Aquilo que você produz precisa fazer sentido. E nessa sequência, você utiliza essas classes gramaticais. Isso você aprende no primeiro ano, como utilizar cada uma, como que funciona, para que serve. Já no segundo ano, o que você vai aprender? Você vai aprender a relação que essas palavras têm numa frase. Que relações são essas? Relações de sujeito, de predicado, objeto direto, indireto. Lembram disso? Eu acho que lá isso também é matéria de 7º ano, de 8º ano do fundamental, 8º, 9º ano você aprende isso. Objeto direto, objeto indireto. Então, a regra básica da vírgula, você nunca, em hipótese alguma, você separa sujeito do predicado. Você nunca separa verbo do seu complemento. Nunca vai colocar uma vírgula após um objeto direto e um objeto indireto. E aí você fala, Sandra, eu não sei, eu nunca lembro, eu tenho dúvida. O que é um objeto direto, o que é um objeto indireto? Por isso que é necessário você aprender essas funções das palavrinhas. Objeto direto, ele completa um verbo que necessita, né, sim, de um sentido. Por exemplo, toda vez que você compra alguma coisa. Ah, eu comprei. Tá, aí a pessoa fica esperando, comprou o quê? Então, faz-se necessário ter algo para complementar o sentido desse verbo. Ah, eu comprei uma rosa. Tá. Então, uma rosa é o que complementa o sentido do verbo comprar. Então, você nunca vai colocar uma vírgula após esse verbo. E daí, objeto indireto. Por que ele é chamado de objeto indireto? Então, o objeto ele é chamado de indireto porque ele vai precisar sempre de uma preposição para ligar a esse verbo, certinho? Comprei uma caixa de bombom para a Jamile, que foi a primeira a chegar, um exemplo. Comprei uma caixa de bombom para Jamile. Comprei o quê? Para quem? Para a preposição. Então, isso que está à frente do para é um objeto indireto. Então, a regra diz que nós nunca poderemos colocar vírgula também após esse complemento, à frente desse complemento aí do objeto, no caso, que é um objeto indireto. Para você saber que não pode colocar uma vírgula após esses complementos, você também aprende lá no segundo ano que existem orações que fazem o papel de objeto. Ah, isso aqui é uma oração objetiva direta. Ah, isso aqui é uma oração objetiva indireta. Então, você tem uma frase toda. Agora, já não é mais um substantivo. Comprei uma rosa. Uma rosa é um substantivo mais um artigo, mais um artigo indefinido, né? Um quê? Uma rosa. Agora, lá nas orações, ela tem uma frase com verbo para completar o sentido desse verbo. Também.
E aí você vai colocar uma vírgula, se você não sabe o que é um objeto direto e indireto, e o que é uma oração objetiva e indireta, uma oração subjetiva, uma oração predicativa, você acaba colocando vírgula onde não deve. Daí a necessidade de você aprender também como se classificam as orações subordinadas, orações coordenadas, porque as coordenadas sempre vão pedir verbo, já as subordinadas não, nem sempre. Então, há muitas regrinhas relacionadas à vírgula. Apesar de ter, assim, inúmeras, hoje eu selecionei 7, tá bom? Eu trouxe hoje aqueles casos em que não podemos colocar a vírgula nesses casos. Então, você que está aí com o seu caderninho, anote esses 7 casos para que você não cometa mais nenhum errinho relacionado a esse uso de vírgula. Primeiro caso, eu acabei anotando, mas só que ficou invertido, não deu certo, né? O meu quadro aqui não vai dar certo para vocês. Então, anotem a frase para vocês colocarem a vírgula no lugar certinho. A primeira frase que eu quero que vocês anotem aí é: o rapaz deu a rosa à namorada. Quem deu o quê a quem? Então, é uma frase curta, certinho? O rapaz deu a rosa à namorada. O rapaz, sujeito. Verbo, dar. O quê? Objeto direto. A namorada tem uma crase, é uma preposição, objeto e indireto. Então, nessa primeira frase, você vai escrever a primeira regrinha básica que eu disse para vocês. Nunca separamos por vírgula o sujeito de seus complementos. Então, você não vai separar o sujeito do verbo, do predicado, não vai separar o objeto direto e o objeto indireto. Então, a primeira regrinha básica do uso da vírgula é: nunca separe o sujeito dos seus complementos. Depois, se vocês puderem fazer isso, quem está anotando, não sei se vocês perceberam na última aula, teve um coleguinha lá do Recife que fez as anotações e aí enviou para mim, colocou lá no Insta, me marcou, eu coloquei no meu history. Então, faz isso quem está anotando, manda para mim, me marca lá para eu mostrar que vocês estão trabalhando mesmo nessa quarentena. Estamos fazendo algo útil, né? Sim, para não ficarmos parados. Vamos para a segunda regra. A primeira regra está ok? Coloca aí ok todo mundo copiou. Nunca separa o sujeito de quê? Dos seus complementos. Certinho. A segunda regra que eu quero que vocês anotem, primeiro coloque a frase. Vamos lá, anotem aí a frase. O tempo, nosso inimigo, foge rápido. Vamos lá? O tempo, nosso inimigo, foge rápido. Que regra você vai anotar aí para essa frase? Todo aposto explicativo é separado por vírgula. Mas então, onde eu coloco essa vírgula? No caso aí, nós teremos 2 vírgulas. Sempre devemos separar por vírgulas os apostos explicativos. A frase é: o tempo, nosso inimigo, foge rápido. Após tempo, você vai colocar a primeira vírgula. O tempo, vírgula. Então, nosso inimigo é a explicação que eu tenho para tempo. Então, esse é um caso de aposto explicativo. Então, toda vez que você usar um aposto explicativo, use vírgula. Ah, Sandra, você explicando vírgula assim, com frases pequenas, fica fácil. Mas e numa redação que a gente faz aquelas frases enormes? Como que eu posso aplicar isso? Então, geralmente, você vai usar aposto numa redação do Enem como? O Brasil, vírgula, país que tem trocentas pessoas infectadas, vírgula. Isso aí seria um aposto, você está explicando quem é o Brasil. Ou a capital do estado X, né, conhecida por não sei o que, vírgula. Isso. Então, tem como você guardar essa regrinha de aposto explicativo para uma redação. Então, toda vez que você for explicar num contexto, você vai citar a frase de um filósofo, o filósofo alemão fulano de tal, vírgula. Ou se você pode, fulano de tal, vírgula, filósofo alemão do século XVIII. Então, isso é um aposto explicativo. Então, se você fizer esse tipo de citação na sua redação, você precisa colocar entre vírgulas. Ok? Podemos passar para a próxima regrinha, número 3. Anotem a frase. Vejam, alunos, como é fácil o uso da vírgula. Anotaram? O uso da vírgula que eu acrescentei agora, vocês perceberam, né? Eu não tinha colocado. Mas pode parar no fácil. Vejam, alunos, como é fácil. Exclamação.
Onde eu coloco a vírgula, uma vírgula ou duas vírgulas? Vamos lá. Quem escreve rapidinho para mim? Onde eu coloco? Vejam, alunos, como é fácil o uso da vírgula. Onde fica a vírgula nesse caso? Nós usamos a vírgula para separar vocativo. Tá, mas vocativo é com quem eu estou conversando. Mas em uma redação do Enem eu vou usar o vocativo? Claro que não, gente. Não vou, na redação do Enem, não. Mas vamos supor que você faça o vestibular de outra universidade que ainda usa vestibulares, né? Seriados diferentes aí, e te peça uma carta argumentativa. Onde você vai colocar a vírgula no aposto? Onde, num vocativo? Onde vai ter um vocativo numa carta? Vocativo é com quem você conversa, é o remetente. Por exemplo, prezado ministro da Saúde, vírgula. Vamos supor que esse concurso que você esteja prestando aí peça para você uma carta argumentativa ou peça para você uma carta aberta à população para que fique em casa. Um exemplo, tá? O vocativo, toda vez que você usá-lo numa carta, precisa ter a vírgula. Então, essa regrinha aí, para concurso, você só vai aplicá-la nesses contextos. Porque na redação do Enem, em hipótese alguma, você vai usar vocativo, pelo amor de Deus. Porque lá você não conversa com ninguém. Mas é claro, não sei se vocês já viram na rede, tem alguns alunos desavisados, talvez, ou fazem só mesmo por brincadeira, escrevem assim, prezado corretor, vírgula, eu estou muito cansado. Ao ler o meu texto, por favor, leve em consideração que eu trabalhei até tal hora. Isso existe, pode parecer absurdo para você. Mas existe alunos lá no Enem que terminam a redação e vão embaixo e deixam um recadinho para o corretor. Claro que vocês não vão fazer isso, não é? Mas existem aqueles que ainda fazem, talvez por displicência, ou só vai lá mesmo para brincar. Mas, em hipótese alguma, redação do Enem, nunca usar um vocativo, pelo amor de Deus. Nas coletâneas que eles passam para a gente, em que caso zerar a redação? Esse é um caso que sua redação seria zerada, certo? Se o aluno chegar lá e conversar com você, corretor, e deixar um recadinho para você, por favor, não desconte muito, eu sei que a minha letra é feia, tá? Você pode zerar a redação desse indivíduo, tá bom? E isso é real mesmo. Vamos para a nossa quarta regra. Anotem aí, por favor. Ele, com razão, sustenta opinião contrária. Anotem essa frase. Parece um pouquinho grande, mas vamos lá. Ele, com razão, sustenta opinião contrária. Que regra nós teríamos aí nessa frase? Essa regrinha, por favor, eu preciso que essa frase, por favor, anote. Porque é um tipo de estrutura que você pode muito bem usar na sua redação do Enem. E ao usar, você pode, claro, colocar, sabendo da vírgula, você pode colocar, porque isso é um caso de necessidade. Você precisa colocar a vírgula nesse contexto. Ele, com razão, sustenta opinião contrária. A vírgula vai entrar em... Quem já colocou a vírgula aí? Ele, vírgula, com razão, vírgula. E qual é a regra que justifica o uso dessa vírgula aí? Anotem, por favor. Adjunto, adverbial, intercalado. O que é um adjunto adverbial? O advérbio, ele indica o quê? Tempo, modo, circunstâncias, não é assim? E nesse caso aí, eu tenho um advérbio de modo. Então, ele, aí você vai colocar entre vírgulas, com razão, sustenta opinião contrária. Se for um caso de uma frase para o Enem, o brasileiro, vírgula, com razão, vírgula, desacredita do seu governo. Um exemplo, tá? Então, é um exemplo de adjunto adverbial intercalado. Por que eu falo que é intercalado? Porque quando nós estudamos a sintaxe, o lugar do advérbio é sempre no final da frase. Então, se ele está no início ou no meio, certo? Eu preciso colocar a vírgula. Vamos partir para a próxima regrinha. Regra número 5. Nessa questão aqui, eu tenho... Anotem a regrinha, olha. Portanto, é uma conjunção adversativa, explicativa, conclusiva. O que ela é? Para vocês que já estão escrevendo redação há um bom tempo, eu utilizo, portanto, sempre onde? Sempre nas conclusões, não é assim? Então, isso aqui é um conclusivo. Não há, portanto, razão para medo. Por que eu coloquei a vírgula aqui? Porque o lugar dele, geralmente, quando você está lá na conclusão, é onde?
aqui. E aí, não há, portanto, razão para medo. Nesse caso, eu tenho uma conjunção intercalada, por isso que eu usei duas, porque o lugar dele aqui seria no início, certo? Tranquilo para essa regra? Podemos ir para a próxima, para a gente finalizar a aula, faltam duas. O governo se omitiu, isto é, acovardou-se. Essa frase não é nada atual, né? Penso que não é nada atual para vocês. O governo se omitiu. Onde é que eu coloco a vírgula aqui, meu povo? Essa também é muito fácil. O governo se omitiu, isto é, acovardou-se. A vírgula está aqui. Que regra é essa que você deve anotar aí no seu caderno? Eu vou separar por vírgulas expressões explicativas, certo? Então, toda vez que você tiver expressões que você retoma para justificar ou explicar algo, você vai sempre colocar entre vírgulas. Isto é, ou seja, tá? Sempre vai vir separado por vírgula. E isso aqui o aluno usa muito na redação. Eu sugiro você ter cuidado. Não use muito, porque tem aluno que ele vai escrevendo tudo. Ou seja, o brasileiro... Isto é, o brasileiro... Quando você vai colocando muito essas repetições, o seu texto fica cansativo. Então, se você for utilizar, opte por usar um em cada parágrafo, ou somente um em todo o texto, tá? Vamos evitar para não deixar o texto cansativo. E a última regrinha que temos aqui é, por prudência, convém esperar o resultado. Onde que entra a vírgula aqui? Bora lá. Depois de que palavrinha? Essa eu vou esperar vocês digitarem. Depois de que palavra eu coloco por prudência, convém esperar resultado. Até pela entonação, vocês já conseguem perceber, não é? Eu trabalhei uma vez numa turma que tinha muitas questões objetivas no livro, e na hora de corrigir, os meninos falavam assim, Sandra, você não sabe negar pra gente qual é a questão certa. A sua entonação já mostra pra gente qual é a letra que a gente tem de marcar. Tá? Então, até no jeito de falar, aí eles falavam que tinha vezes que eu arqueava a sobrancelha, olha como que aluno é esperto, né? Eles diziam que tinha vezes que eu arqueava a sobrancelha, ou eu fazia um trejeito com a mão, eu fazia uma entonação mais forte, e eles já sabiam, então, essa é a correta.